Fala, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você está estudando aqui, né, mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho, então, sobre novo concurso público aí, né, novo edital publicado, tá, para o município, prefeitura aí, tá, de Tapejara, no Rio Grande do Sul. Tchê. Muito bem, vamos falar um pouquinho do edital, e como você viu na descrição do vídeo, tá, vou falar do edital. Vou falar do conteúdo programado de língua portuguesa e depois, pessoal, vou deixar aqui uma questão já da banca para que vocês vejam como é que a banca aborda, né, determinados assuntos. Nossa banca aqui é a banca Fundatec, banca bem tradicional aí de concursos públicos, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa o prof compartilhar a tela aqui com você, só um minutinho. Parará, parará, já está aqui, já está aqui, já está aqui. Aí, ó, deixa eu só dar um zoom aqui para você. Pessoal, falando rapidamente, então, aqui dos cargos, nós temos aqui, né, nível superior completo, então, vários cargos de nível superior completo, administrador, arquiteto, assistente social, biólogo, contador, enfermeiro, né, tá? Assistente social, percebo ali, né, uma carga horária de 20 horas, tá? Depois os demais, tudo 40 horas, o valor, né, da remuneração, tá? Então, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, instrutor de atividades múltiplas, instrutor de informática, médico pediatra, médico veterinário, monitor, tá? Vamos lá, nutricionista, professor, né, gente? E assim vai, tá? Aí depois nós temos também aqui, ó, nível técnico, tá? Completo. Aí nós temos o técnico em enfermagem, tá, pessoal? Tá? Também para 40 horas e técnico em informática também para 40 horas, tá? E depois nível médio completo. Aí nós temos ali agente administrativo, agente comunitário de saúde, tá? Agente de trânsito, né? Instrutor de atividades múltiplas, monitor de creche, tesoureiro, visitador e também de nível fundamental completo e incompleto, tá bom? Muito bem. Aqui a questão dos benefícios, né? Além da parte ali salarial, da remuneração, nós temos também aqui alguns benefícios, né? Então, dentro do regime jurídico dos servidores do município, tá? Então, para jornada de 30 ou 40 horas, tem vale-refeição, né, de R$ 18 por dia, tá? Né, para servidores com jornada inferior a 30 horas, de R$ 9 por dia, para os cargos de professores, 20 horas semanais, lembrando que é 40 horas de interação com o educando, 6 horas de atividade extra classe, né, aí, aquela coisa de programação, né, pessoal, que a gente está bem acostumado aí. Difícil acesso, tá, para professor também, né, e gratificação por exercício de regência de classe, tá bom? Muito bem. Então, não é só aquele valor, aquele primeiro valor, né? Nós temos alguns benefícios aí também. Bom, agora vamos lá para a parte que me toca mais, né, pessoal? Só um minutinho, vamos lá. Vamos para a parte, então, de língua portuguesa. Olha só, tá? Algumas partes aqui que eu já quero destacar. Percebam nos critérios de desempate. Olha que interessante, né, pessoal? Como é importante dar valor à língua portuguesa. Olha aqui, ó. Tá? Aí, Dani, tu tá puxando brasa pro teu assado. Verdade, também, mas olha só, tô te provando aqui na prática. Olha a parte de desempate, os critérios de desempate. O primeiro é a maior pontuação em conhecimentos específicos, super normal. Agora, o segundo, pessoal, é a maior pontuação na prova de língua portuguesa, filho. Então, trata de estudar português. Português é bem importante aí, tá? Né, para a tua pontuação. Beleza, vamos seguir aqui. Beleza, olha só, das provas, tá, pessoal? O quadro demonstrativo das provas, nós temos nível superior completo, tá? A distribuição ali das questões, percebam, né? 10 questões de língua portuguesa, tá? 2,5, né? O ponto por questão. Número mínimo de acertos, uma questão. Aí tu vai dizer, pô, Dani, então eu só tenho que acertar uma. Cara, você viu que é o segundo critério de desempate. Então, trata de ir bem na prova de língua portuguesa, tá? Por favor. Até porque ela tem questão por questão, ela tem o mesmo peso das demais, ó, mesmo peso das demais, só que ela está em segundo lugar no critério de desempate. Então, tu sabe que é muito importante para ti, tá? O interessante é que isso segue também para o nível técnico, tá? Ali para professores aí diminui um pouquinho a pontuação por questão, né? Fica 2,25, tá? Depois nível médio, né, pessoal? Aí, ó, percebam, 15 questões de língua portuguesa, 15 questões, 2,5 cada, de novo, olha a importância disso aqui, olha como vai te ajudar no teu concurso, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, do programa, do conteúdo programático, deixa eu passar aqui, só um minutinho, vamos lá, aqui, agora sim, chegamos
tá? No conteúdo programático, vou pegar a partir do nível médio, tá, pessoal? Até porque eles são bem próximos, bem parecidos, assim, em termos de conteúdo, tá? Então, ó, nível médio e técnico, tá? Completo, tá aqui. Só um minutinho. Vou pegar aqui, vamos lá. Olha só. Então, nós temos, vocês vão perceber, tá, que não foge muito claro que o nível de dificuldade vai mudar um pouquinho, tá, mas o conteúdo programático da parte, né, de nível médio e de nível superior são bem parecidas, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aqui um marcador vermelho, destacar bem para você. Então, primeira parte, né, pessoal, do programa leitura e interpretação de texto, tá? Então, tudo que começa aqui com o númerozinho 1, de uma certa forma, tem a ver com leitura e interpretação de texto, tá? Então, a parte do assunto, qual é a temática do texto, estruturação do texto, como é que o texto ele é estruturado, ideias principais e secundárias, tá? Então, as partes mais importantes, as partes principais e não tão importantes de um texto, a relação entre as ideias, efeitos de sentido. Uma coisinha que eu gostaria de destacar para vocês aqui no item 1, é o subitem 1.6, que é a parte de figuras de linguagem. Banca Fundatec gosta muito de questões de figuras de linguagem. Metonímia, catacrese, comparação, a metáfora, todas aquelas figuras que nós estudamos, tá, pessoal? Então, isso aqui é bem importante que você estude. Recursos de argumentação, informações implícitas, pressuposto subentendido, coesão e coerência textuais, tá? Também muito importante, né? Coesão, elementos de coesão, são aquelas palavras que dão continuidade, são as amarras textuais. Coerência, pessoal, está mais relacionada à significação, à unidade textual. Então, muito importante para vocês também. Depois, a parte do léxico, item 2, que daí é a parte relacionada a palavras, léxico é palavra, né, pessoal? Então, as palavras e expressões do texto, substituição de palavras e expressões, sempre analisando o contexto. Então, a palavra X poderia ser substituída por Y sem alteração de sentido. Você tem que analisar se naquele contexto eu posso fazer essa substituição, né? Estrutura e formação de palavras, né, gente? Então, aqui entram aquelas questões de processos de formação de palavras, né? Então, derivação prefixal, sufixal, parasintética, composição por justaposição ou aglutinação, tá tudo aqui, né? No item 3, nós temos os aspectos linguísticos. Aí começa aqui, ó, nossa morfossintaxe, ou seja, a morfologia com a sintaxe. Aí, Dani, eu já ouvi falar em sintaxe, é a mesma coisa, tá? Ortografia, emprego de letras e acentuação gráfica. Acentuação é uma coisa muito recorrente nas provas da Fundatec, tá, gente? Depois, relações entre fonemas e grafias, a parte de fonologia, muito importante também lembrar o que é um dígrafo, o que é um encontro consonantal perfeito e imperfeito, tá? E assim nós vamos. Flexões e emprego das classes gramaticais, então, substantivo, artigo, pronome, numeral. Aí vamos lá, vamos pegar um substantivo. Quando que um substantivo composto, quando não, né? Como que eu faço a pluralização de substantivos compostos, por exemplo, tá? Então, tudo entra aqui também. Vozes verbais e sua conversão, ou seja, sair de uma voz ativa para uma voz passiva, ou o inverso, identificar uma voz passiva analítica, uma voz passiva sintética, tá? Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, inclusive, né, pessoal, ó, o uso do acento indicativo de crase, porque crase é regência, tá? Coordenação e subordinação, aí tem gente que diz assim, pô, Dani, eles não colocaram aqui aquela parte de funções sintáticas, claro que colocaram, pessoal, tá? Quando ele diz assim, ó, morfossintaxe, tá? Vamos deixar isso bem claro, deixa eu pegar um marca-texto aqui para você. Eu gosto de explicar bem isso, porque de vez em quando o pessoal se passa e diz, Dani, não tem que estudar aquela parte sujeito, objeto direto, Pessoal, relações morfossintáticas. O que é isso? Quando a gente fala em morfologia, normalmente a gente está falando de classes gramaticais, tá? De classes gramaticais. Então, pronome, numeral, artigo, etc. Só que quando eu digo morfossintaxe, é o emprego nas classes gramaticais a partir de sua análise dentro de uma estrutura sintática. Então, por exemplo, eu tenho que lembrar que o substantivo, normalmente, ele é o núcleo de um sujeito. Estou misturando morfologia e sintaxe, tá entendendo? Mas, enfim, é isso, então tem que estudar assim. E quando fala em coordenação e subordinação, pessoal, não tem como entender essa parte aqui, tá? Sem estudar as funções sintáticas. Tem gente que quer ir direto para a parte de orações ali, não, Dani, eu vou estudar só as orações. Oração, subordinada, adverbial, causal, comparativa, consecutiva, condicional, conformal. Calma, tu tem que entender primeiro a parte de funções sintáticas, é uma escadinha, tá? Vai degrau por degrau, tá? Não tenta dar um passo maior que as pernas.
Depois, emprego das conjunções, tá? Já vou mostrar isso aqui para vocês numa questão agora, tá? Na sequência, eu falei aqui que a gente ia falar um pouquinho do edital e eu já ia mostrar uma questão da Fundatec, tá? Então, vamos ver isso aqui na prática, tá? Já deixei separado aqui para você. Então, emprego das conjunções, locuções conjuntivas e pronomes relativos, também bem importante, e a parte de pontuação, extremamente importante também. Se você analisar depois, pessoal, a parte ali, ó, vamos lá, tá? De nível superior, você vai ver que, olha só, leitura e compreensão de texto, mesma coisa, efeitos de sentido, olha só, exatamente, tá? Mesma coisa, recurso de argumentação, informação implícita, coesão. Depois no léxico, expressões de texto, substituição de palavras, estrutura e formação. Número 3, aspecto linguístico, relações morfossintáticas, ortografia, depois fonologia, emprego das coisas gramaticais, vozes verbais. O que mudou? Nada. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, coordenação e subordinação, ou seja, nós temos as mesmas coisas, o mesmo conteúdo programático, tá? O que vai mudar um pouquinho é o grau de dificuldade, só isso, tá? Mas nós temos o mesmo conteúdo programático. Vamos ver, então, uma questão aqui, vamos ver na prática. Deixa o prof parar de compartilhar essa aqui e vou compartilhar uma outra tela aqui com você para que a gente possa fazer uma questão, então, da nossa banca Fundatec. Tá aqui, ó, gente. Vamos lá, beleza, tá aqui, ó. Então, vamos fazer essa questão. Lembrando, né, pessoal, tá? Você que está procurando aí um curso, né, de língua portuguesa para estudar, focado para o seu concurso, com resolução de questões e tal da sua banca, tem um link aqui na descrição do nosso vídeo, o link de contato aí do Prof. Dani Marques. Entre em contato ali no WhatsApp, só chama no WhatsApp, ali vai ter uma mensagem automática, dizendo, gostaria de informações, né, do curso do Prof. Dani, e aí a gente entra em contato com você e vemos ali qual é o melhor curso para você, tá bom? Vamos lá, olha só, aqui, pessoal, eu já deixei o texto, porque a questão, ela pede esse contexto, né? Ele diz assim, ó, na linha 1, a conjunção se, beleza, então tá aqui a linha 1 para você. Introduz o sentido de, e poderia ser substituída por, desde que, tarará, feitas alterações no período. Então, a gente tem aqui uma questão envolvendo conjunções, uma conjunção. No caso, a conjunção em questão aqui é a conjunção se. A gente tem que tomar um cuidado, por quê? Porque a conjunção se, ela pode ser uma conjunção integrante, tá? E aí ela vai introduzir aquilo que a gente chama de oração subordinada substantiva, ou ela pode ser uma conjunção subordinativa adverbial. Adverbial. No caso, ela vai trazer o valor de condição. Então, ela vai ser condicional, tá? Então, nós temos que analisar o contexto, se de fato ela traz essa ideia de condição ou não. Dani, como é que eu sei quando que ela é uma condição integrante? Claro que a palavra ser, ela pode ser mais coisas, tá? Eu tô falando só da conjunção, né, pessoal, tá? Por quê? Porque o sezinho pode ser conjunção integrante, pode ser uma conjunção condicional, pode ser uma parte integrante do verbo, pode ser uma partícula passivadora, pode ser um pronome reflexivo, enfim, tá? Pode ser uma partícula expletiva, olha tudo que pode ser, tá? Índice de determinação do sujeito. Então, toma cuidado, tá? A palavra ser pode ser um monte de coisa. Nós estamos falando da conjunção ser. Então, quando ele fala da conjunção ser, ele já está limitando para ti, ou é uma conjunção integrante ou é uma conjunção condicional. Quando que ela é uma condição integrante? Quando ela introduz uma oração substantiva. Se você já estudou isso, você vai lembrar. A oração substantiva é aquela oração que eu posso substituir toda a oração pela palavrinha isso. Se você pegar aqui, ó, se você parar para pensar, com certeza lembrará muitas coisas que deseja fazer durante a vida. Tá? Olha só, lembrará muitas coisas que deseja fazer durante a vida. Eu posso colocar aquele isso? Não, não pode, tá? Não tenho como colocar o isso no lugar de tudo aquilo ali, não faz sentido, tá? Até porque esse Czinho ali, eu posso substituir por caso, e aí fica mais fácil, tá, pessoal? Quando eu posso substituir o Czinho por caso, deixa eu melhorar meu S aqui, meu S saiu meio mutante, tá? Quando eu posso substituir o C por caso, é porque o Czinho é condicional, condicional. Então, nós temos aqui uma ideia de condição, ó, tá? Se você parar para pensar, lembrará. Então, para a pessoa lembrar, ela tem que parar para pensar, né? Então, eu tenho uma condição para chegar naquele resultado. Beleza. Então, ela introduz um sentido de condição, certo? Ótimo, olha só. Já eliminamos letra C de Canadá, D de Dinamarca e de Equador, tá? Muito bem. E poderia ser substituída por caso. Legal que as duas te trazem isso aqui, né?
Ó, desde que fossem ou não fossem feitas alterações no período. Vamos ver, gente. Se eu colocasse caso, ó, tá? Caso você parar para pensar, faz sentido? Não, né? Fica ruim, né? Porque, ó, é caso você parasse. Caso você parasse para pensar. Por quê, pessoal? Porque eu vou acabar utilizando, tá, um valor aqui no subjuntivo, o verbo no subjuntivo, e não o verbo, né, no infinitivo ali. Portanto, é caso você parasse para pensar. Então, desde que fossem feitas as alterações no período. Portanto, o gabarito aqui, letra B de Brasil, tá bom? Então, percebam, olha só, isso aqui é uma questão da Fundatec, tá, pessoal? Questão da Fundatec, cobrando o quê? Valor semântico da conjunção e possível substituição dessa conjunção por outra sem alterar o sentido e análise da estrutura. Se ao substituir aquele termo por outro termo, por mais que tenha o mesmo valor semântico, se a estrutura mudaria ou não. Beleza, pessoal? Então tá, fechamos por aqui. Esta foi a análise aqui do edital do concurso público aí, né, pessoal, tá? De Tapejara, no Rio Grande do Sul, e uma questão da Banca Fundatec para você, tá bom? Deixa o teu joinha aqui, por favor, deixa o likezinho, tá? E não esquece, tá procurando um curso completo de língua portuguesa? Vem com o Dani Marques, tá bom? Até lá, tchau, tchau.